Who the hell are... Caramba! Que absurdo! Esse episódio final, episódio 9 de X-Men 97, temporada 2, foi insano. Será que o Apocalipse realmente foi morto, foi detido? O que aconteceu com o Gambit, com a Vampira? Tivemos um sacrifício? Quem que foi de arrasta? E também uma grande revelação no final, que eu já trouxe aqui essa teoria e eu vou revelar absolutamente tudo agora. Olha que realmente está insano. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e acabou a segunda temporada de X-Men 97 com esse episódio que é muito bom, pelo menos eu achei na minha opinião, por mais que tenha sido de novo muito corrido, e é uma coisa que eles fizeram a série toda, né? A temporada toda, melhor dizendo. Correram demais. E isso não ia ser muito diferente nesse episódio final. Obviamente, eles não iam botar o pé no freio justamente no último episódio, com várias pontas soltas que ainda ficaram e que eu acho que eles sequer vão explicar, tá? Sobre a questão do Apocalipse, que eu já tinha dito em outros vídeos. Então, algumas coisas vão ficar para trás. Eles não vão explicar, eles não vão trazer uma explicação mais lógica. Porém, o episódio já começa com o Cable, a X-Force, se aliando a X-Factor, a Valerie Cooper e a Vampira em busca da nave celestial, da nave do Apocalipse, para conseguir trazer o Gambit de volta normal, sem o Apocalipse lá dentro, tentar separar e vencer o Apocalipse. Enquanto os ataques acontecem durante a torre da X-Corp, nós temos o Noturno, a Vampira e o Fera indo para essa nave, a nave que estava submersa, estava embaixo do mar realmente. Eles vão até lá, encontram um compartimento lá, um templo, um local que tinha o rosto do Apocalipse ali. Só que esse local, a Vampira entra e é justamente onde ela encontra o próprio Celestial. Sim, ela conversa com ele, fala da força do amor, aquele papo todo, né? E o Celestial diz que não tem o que fazer, porque é a vida acontecendo. Para ter vida, precisa ter modificações, ou seja, precisa ter morte. E para as coisas seguirem em frente, o Apocalipse era essencial para esse tipo de coisa. Mas a Vampira insiste. O Celestial, ele dá uma sugestão. Precisa de um sacrifício. Para a Vampira conseguir o que ela quer, que é deter o Apocalipse, que é destruir o Apocalipse, precisaria ter um sacrifício. Nesse caso, dela mesma. A cena é bem impactante, porém nós vemos a Vampira depois com os poderes celestiais. Um negócio muito absurdo, mas teria consequências. Ela se sacrificaria para trazer o Gambit ao normal depois, trazer a vida sem a influência do Apocalipse. Enquanto isso, o bicho tá pegando na torre lá. Porque a X-Force, junto com a X-Factor, eles estão juntos sim, eles invadem lá e a batalha acontece. Temos uma batalha, inclusive, do Wolverine e do Morpho, o Morpho se transformando no Dr. Octopus e etc., fazendo uma referência bem legal à animação clássica do Homem-Aranha. E eles se enfrentam. Tem aquele enfrentamento entre a Jean Grey, que seria, entre muitas aspas, mãe do Cable, né? Porque a mãe é a Madelyne Pryor, mas a gente já sabe de toda a função, né? O Ciclope, o pai, e o Cable, que invade, quer matar o Gambit a qualquer preço, né? Então isso é bem insano. A maneira com que eles enfrentam, tem um sentimento ali rolando e tal, e isso é bem legal. E o enfrentamento todo é bem bacana, só que é muito rápido, realmente. Então, assim, o episódio, ele corre muito com essas batalhas, isso é muito interessante. Porém, o grande ápice de tudo isso é justamente quando o Cable chega até o Gambit. O Gambit, ele acorda, ele ajuda na luta, ele ajuda na batalha
e o Cable vai lá e dá um tiro a queima-roupa no cara. Ele cai. Pum! Cai no chão. Acabou. Morreu o Gambit de novo? Será? Será que realmente é isso? Não. O Apocalipse toma o corpo do Gambit e ressurge. Não naquele formato que a gente já conhece do Apocalipse, né? Aquela forma dele, mas uma forma mesclada com o visual do Gambit. Uma forma bem interessante, assim, até eu gostei. Eu achei bem legal a forma que eles colocaram isso, tá? Porém, não explica grandes detalhes do Apocalipse, o porquê da vampira se tornar uma ex-eterna. Isso não acontece, o Celestial acaba retirando dela aquele poder eterno e dá esses outros poderes. Depois de toda essa batalha, e a Valerie Cooper acaba também conversando com o Xavier, e é uma coisa meio estranha, porque a Valerie Cooper ela é muito arrogante, né? Ela fala que tá salvando os mutantes deles mesmos. Quem é ela, né? E só um parênteses aí, né? Porque assim, depois disso, depois que rola essa questão toda do Gambit e tal se tornar o Apocalipse, aí nós temos uma grande batalha entre X-Men, X-Force, X-Factor, todos juntos contra o Apocalipse. E também o Apocalipse acaba controlando basicamente todos que estão ali. Mas isso é revertido de uma forma muito rápida quando a vampira chega com os poderes celestiais. Não tem uma luta, não tem um confronto. Ela toca nele e acabou. Encosta nele ali, suga toda a essência do Apocalipse e prende num local ali, uma espécie de cristal, sei lá o que é aquilo, muito parecido com onde estava a essência do Apocalipse quando a vampira pegou da Kendra e etc. e foi colocado dentro dela aquela essência toda ali. Então ficou muito parecido, o Apocalipse está derrotado, morto eu acho que não, mas ele está preso ali dentro. Esse recipiente, esse coisa aí, fica com o Cable, que estava completamente transtornado para derrotar o Apocalipse, não importa o preço, né? Então é bem interessante esses conflitos que a gente teve entre a X-Factor e a Corporação X, o prédio totalmente destruído, as relações entre humanos e mutantes destruídas igualmente, mas o Apocalipse detido. O que vai acontecer, se ele vai se libertar de novo? Eu acredito que sim, mas não agora. Bem mais pra frente, eles vão esquecer o Apocalipse por um tempo. Não tivemos nada relacionado ao massacre ainda, só que um sacrifício aconteceu. Depois que a vampira consegue deter o Apocalipse, o Gambit está vivo novamente, nós temos um sacrifício. Todo mundo pensou que seria a vampira. Era para ser a vampira, mas não foi. O seu irmão adotivo, né, Noturno, ficou no lugar dela, foi até os Celestiais e se sacrifica no lugar dela. A cena mais emocionante, eu acho, da temporada, inclusive. Noturno morreu. Ele vai voltar? Eu acho que não. Eu acho que acabou pro Noturno, infelizmente. Existe possibilidade de voltar? Existe, mas aí ia ficar repetitivo, né? Na primeira temporada o Gambit morreu, a segunda é sobre o retorno do Gambit. Na segunda temporada morre o Noturno e a terceira seria sobre o retorno dele? Eu acho que não. Eu acho que o Noturno não retorna mais. Infelizmente, um dos melhores personagens, um personagem insano que foi muito bom, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Adeus pro Noturno, tá? Então, basicamente, é isso. O episódio termina num tom de vitória misturado com velório, uma coisa que ficou um misto ali, sabe? Um gosto amargo depois de tudo que aconteceu. Mas eles conseguiram deter o Apocalipse, a Vampira e o Gambit estão juntos novamente, mas a um preço bem pesado, que é o próprio Noturno, né? Então, basicamente, é isso, o episódio termina aí, e aí nós vamos para a cena pós-crédito. A cena pós-crédito, olha, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, e tinha realmente algo relacionado à Mística aparecer. Sim,
e com relação a Valerie Cooper, só que de uma forma um pouquinho diferente. Eu trouxe duas possibilidades, uma de ser a Valerie Cooper ali já com a X Factor e tudo isso, já desde o início, e a outra possibilidade ela estar com o Apocalipse, algo que não foi explicado, mas não era isso. A mística aparece quando a gente vê a Valerie Cooper olhando os noticiários, e é algo que eu tinha dito em vários outros vídeos. A guerra entre humanos e mutantes começa na terceira temporada, porque Graydon Creed, sim, se torna o presidente dos Estados Unidos, coisa que eu acertei também, que eu já tinha dito. A gente acerta algumas coisas e erra outras, tá? A teoria é para isso, é pra gente, como diz o nome, teorizar, imaginar o que deve acontecer. Então, basicamente, isso aconteceu, Graydon Creed ganhou, a perseguição aos mutantes vai acontecer muito forte, com sentinelas perseguindo mutantes, como eu já tinha falado em outros vários vídeos. E assim, agora o bicho pegou. E ali no escritório da Valerie Cooper, nós vemos a Valerie Cooper ali, olhando os arquivos, e não muito contente com o ocorrido, quando surge outra Valerie Cooper entrando no escritório. E aí é revelado, ela, Mística, estava transformada em Valerie Cooper e atira na Valerie Cooper original. Ela cai ali, não sabe se cai morta ou não, mas a Mística tomou o lugar da Valerie Cooper, pelo menos naquele momento. Tá? A gente não sabe a situação da Valerie Cooper original, mas a Mística tomou o lugar ali. E aí nós vamos ter algo que eu vou falar com mais detalhes em outro vídeo sobre a Mística disfarçada agora dentro do governo. Um governo que vai perseguir mutantes e nós teremos uma mutante ali para sabotar tudo lá dentro. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo com mais detalhes, como eu falo sempre. Esse vídeo aqui, eu recém assisto o episódio e venho comentar e depois eu trago mais detalhes. Então, basicamente, é isso. E se você tá no hype, se você gostou da segunda temporada de X-Men 97, coloca aqui nos comentários Hype X-Men 97, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97, temporada 2. Até mais.